Olá, pessoal, eu sou a professora Dircélia. Eu e a professora Raquel decidimos gravar juntas este vídeo, que é para estar esclarecendo algumas dúvidas para vocês, auxiliar vocês a resolver as questões que nós iremos mandar a partir do dia 22. Então, pessoal, como a professora Dircélia comentou, então nós resolvemos preparar essa aula para poder esclarecer e até mesmo tirar as dúvidas que vocês tenham a respeito de como resolver problemas que envolvam relação entre diferentes unidades de medida. Vamos lá. Então, nós separamos aqui as principais relações entre as medidas. Quando se fala em capacidade, tá? A gente está falando em 1 litro. 1 litro equivale a 1000 mililitros, que seria 1000 ml. Quando a gente tem uma garrafinha de água, tá? Aqui tem 500 ml. Então, se eu tenho uma garrafinha de água com mais uma garrafinha de água, eu vou ter, então, 1 litro, tá? Que seria 1000 mililitros. Outra relação de medida que é bastante usada seria a de comprimento, que fala que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, a gente usa a régua, né? Por exemplo, uma régua, ela não chega a ser 1 metro, ela é centímetros. Então, a gente usa muito a relação de metro e a relação de centímetros. Por exemplo, para a gente medir a altura de uma pessoa, ela geralmente é 1 metro e eu, por exemplo, tenho 1,56 m, um cotoco, né, que nem a gente diz. E para medir um lápis, por exemplo, eu medindo ele vai ter 17 centímetros. Então, são as relações que a gente usa geralmente no dia a dia. Então, para medir superfícies pequenas, geralmente a gente usa o centímetro. E para superfícies maiores, a gente acaba usando o metro. A outra unidade de medida que nós temos é a unidade de medida de massa. Nós temos que 1 quilo vale 1000 gramas. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Este produto, ele tem 1 quilo. Todos nós sabemos. Vamos no mercado, já sabemos que isso tem 1 quilo. O que equivale a 1000 gramas. O volume, nós temos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Aonde que eu posso verificar isso? Quando a gente recebe lá a nossa conta de água, aparece bem no meio, aqui nessa parte, aparece quantos metros cúbicos foram gastos naquele período. No meu caso aqui, foram gastos 13 metros cúbicos. O que significa? Que foram gastos 13.000 litros de água. Então, ao invés de colocar 13.000, eles colocam só 13 metros cúbicos. Então, a relação é 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então tá, pessoal. Então a gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Ali, uma torneira desperdiça 125 ml de água durante 1 hora. Quantos litros de água desperdiçará em 24 horas? Tá? Então aqui a gente está falando do desperdício. Às vezes está uma torneira aberta, ela fica pingando e às vezes a gente não dá muito valor para esse pinga-pinga, né? Mas quando a gente vai ver lá no final, em 24 horas, acaba sendo muito. Então, vamos ver esse cálculo aqui, então. Ó, o desperdício, então, de 125 ml a cada 1 hora. E está perguntando em 24 horas quanto que vai ser o desperdício. Dá para a gente usar por regra de 3, tá? Como elas são diretamente proporcionais, a gente multiplica em x. Então, ó, x vezes 1, 1x. 125 vezes o 24. Vai dar, então, 3.000 ml. Só que as nossas alternativas aqui está em litro. Então, a gente precisa fazer essa conversão de ml para litro. E a gente tem, então, que 1 litro equivale a 1000 ml. Lembra quando eu falei lá da garrafinha da água, de cada garrafinha é 500 ml? Então, cada 1 litro equivale a 1000 ml. Então, se eu tenho 3.000 ml, quantos litros eu irei ter? Então, novamente, é diretamente proporcional, a gente multiplica em x, x vezes 1000, 1000x, 1 vezes 3.000, 3.000.
Isolando o x, vai ficar, então, 3.000 dividido por 1.000, que vai dar 3. Nós podemos fazer a simplificação, tá? Que seria, ó, divide por 10, corta um zero em cima, um zero embaixo. Novamente, corta um zero em cima, corta um zero embaixo, um zero acima, um zero embaixo. Então, sobra 3 dividido por 1, que dá 3. Seria uma maneira mais fácil de vocês fazerem o cálculo. Sempre que tiver zero em cima e zero embaixo, vocês podem ir eliminando. 1 por vez, tá? Então, até já coloquei ali de cores diferentes para vocês verem que 1 permite eliminar o de baixo, que seria simplificar, né? No nosso segundo exemplo, um depósito de um líquido danificou e ocorreu um vazamento de cerca de 200 litros por hora. Quantos metros cúbicos do líquido desperdiçaram em 24 horas? Então, utilizando a regra de 3, 200 litros está para 1 hora, ele quer saber em 24 horas, então é X. Então, nós temos ali que X vezes 1 vai dar X, e 24 vezes 200, 4.800 litros. Isso é o que foi desperdiçado em 24 horas. Nas alternativas está em metro cúbico. Então, relembrando daquela relação que nós passamos inicialmente, nós teremos que 1 metro cúbico, 1.000 litros, 4.800 litros, X. Multiplicando invertido, porque é uma relação diretamente proporcional, nós teremos que 1.000 vezes X é igual a 4.800 vezes 1, que é 4.800. O 1.000 está multiplicando, passa com a operação inversa, dividindo, e dividindo 4.800 por 1.000, a resposta, letra B, 4,8 metro cúbico. Aqui no nosso terceiro exemplo, a carga máxima que um caminhão pode transportar é de 15 toneladas. O número de sacos de cimento de 80 quilos que esse caminhão pode transportar em uma única viagem é. Como aqui, ó, tá em toneladas e aqui tá em quilos, eu preciso fazer essa minha tonelada virar quilo. Então, ó, eu sei que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, 15 toneladas será X. Novamente, uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, fica 1 vezes X, X, e 15 vezes 1.000, 15.000, tá? Então, eu vou ter 15.000 quilos. Como os sacos de cimento é 80 quilos, então eu preciso saber quantos sacos eu vou poder transportar. Então, eu vou fazer 15.000 dividido por 80. Vai dar um valor aproximado de 187,5. E olhando pelas nossas alternativas, então, a resposta correta é a letra D. Quarto exemplo. Uma lesma anda 25 centímetros em 1 hora. Quantos metros percorrerá em 3 dias? Pela tabela ali, nós já colocamos para vocês que um dia são 24 horas, 2 dias são 48 horas e 3 dias 72 horas. Então, utilizando a regra de 3, nós teremos que, tirando as informações do problema, que em 1 hora foram percorridos 25 centímetros. Se eu quero saber o resultado em 3 dias, eu vou utilizar o 72, porque se está em hora, eu vou utilizar 1 hora e 72 horas. Eu não posso misturar hora e dia. Por isso a necessidade de fazer essa conversão. Então, corresponde a quantos centímetros? X. Novamente, se trata de um problema de regra de 3 diretamente proporcional, onde eu multiplicarei em X. X vezes 1 é X, 72 vezes 25 é igual a 1.800. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conversão para metros, uma vez que eu encontrei em centímetros. 1 metro são 100 centímetros, 1.800 centímetros, X metros. Aí, multiplicando novamente em cruz ali, né, invertido, 100x é igual a 1.800, o 100 está multiplicando, passou dividindo, 1.800 dividido por 100 dá 18, ou fazendo a simplificação, também chegarão nesse mesmo resultado, 18 metros, letra C. Eu agradeço vocês por terem assistido o vídeo e eu espero que ter contribuído para que vocês consigam fazer os exercícios. Então, os exercícios eles estão disponíveis no Facebook da escola. Então, obrigado pela atenção de todos. Nós agradecemos pela vocês terem nos escutado. Boa noite. Até mais.